Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz assim: Vamos ficar contentes, felizes, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já está pronta. Jesus muitas das vezes usa a figura de linguagem. No Antigo Testamento, a Bíblia usa a figura do casamento para representar a relação entre Deus e o seu povo. No Antigo Testamento, Deus é o marido e a nação de Israel a sua esposa. Veja em Isaías capítulo 54, versículo 5: Porque o teu Criador é o teu marido. Então Jesus veio para reinar sobre a nação de Israel e o seu povo não o recebeu. E Jesus diz em João capítulo 1, versículo 12: Mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aos que creem no seu nome. Então você quer ser filho de Deus? É muito simples. Basta crer que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para salvar a mim e a você. Ele teve uma morte de cruz, uma morte de muito dor e sofrimento para livrar a mim e a você da condenação eterna. Porque o que nós merecemos, Deus não dá. O que nós merecemos é a morte eterna no lago de fogo. Mas a todos que creem em Jesus, Deus, sendo muito misericordioso, Ele nos dá a salvação eterna. E atualmente, a todas as pessoas que creem em Jesus, Ele chama de igreja. E a igreja foi criada em Atos 2, é só você ler o capítulo de Atos 2. Os judeus não reconheceram o Messias Jesus e Jesus formou a igreja. Atos 2:47 vai dizer que o Senhor Jesus lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E como é que ele acrescenta uma pessoa que é salvo, que precisa para ser salvo? Crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus fundou a sua igreja em um evento chamado Pentecostes. É só você ler em Atos 2. O que você vê hoje atualmente são denominações que eles chamam de igreja. Mas a igreja de Deus é uma só. Uma única igreja. E quem é que faz parte dessa igreja? O conjunto de todas as pessoas que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso é igreja, o conjunto de todas as pessoas que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso é igreja, e foi criado por Jesus em Atos 2. O que se vê hoje por esses templos que eles chamam de igreja não são igreja não, são denominações. E aí Jesus usa a figura de linguagem. Cristo é o noivo e a igreja a noiva. Portanto, toda pessoa que recebe a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador passa a fazer parte da noiva. Olha o que diz em Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25 vai dizer assim: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele usa a figura de linguagem: Cristo, o noivo, e a igreja, a sua noiva, que é o conjunto de todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. E João 5, 24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você já garante morada celestial. 1 João capítulo 2, versículo 17 vai dizer que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer permanecer para sempre? Quer garantir morada celestial?
crê em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. E qual é a vontade de Deus? João capítulo 6, versículo 40 vai dizer qual é a vontade de Deus. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então a vontade do Pai é que quem olhar para Jesus e crer tenha a vida eterna. Então tenha a vida eterna hoje mesmo. Creia em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador.